Olá, amados, aqui é Eliette Matos para mais uma leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Adultos. Estamos lendo essa revista, estamos acompanhando o nosso primeiro trimestre de 2020 e já estamos na lição número 5, que traz por título Enfrentando as Tensões no Casamento. Vai ser uma matéria muito boa, muito legal. Acredito que bastante casais, bastante lares tá precisando de algumas ajudas, algumas orientações, e que nessa lição vai nos ajudar muito a descobrir coisas aí fantásticas para melhorar o nosso casamento, tá bom? Bom, já quero te pedir desde já, fique conosco até o final desse vídeo. Dá um like, se inscreva aí no nosso canal, tá? Vamos deixar também os links da editora Betel, da minha página. Acompanhe a minha página no Facebook, acompanhe também o meu Instagram, que é Elie Matos, tá? E a página é Ministrações e Louvores, tá? No Facebook. Também o meu Facebook, Elie Matos, tá bom? Aguardo vocês lá. E essa lição é para domingo agora, no dia 2, nós vamos estar estudando a lição número 5, Enfrentando as Tensões no Casal, tá? No casamento. Então você pega aí sua revista, como de costume, né? Sua Bíblia e vamos começar a nossa leitura, tá bom? Para você que não que está começando agora, que não está nos acompanhando desde o primeiro vídeo, eu já quero te convidar a continuar comigo até o final. E no final nós vamos ter um pedido de oração, tá? Pela sua família. Então fique conosco até o final, continue nos acompanhando. Temos os outros vídeos na nossa playlist, você pode depois dar uma visualizada e assistir desde a lição número 1 até a número 5, visto que essa revista vai até a 13ª lição, tá bom? Então tem bastante matéria aí pra frente ainda, não perca, não fique de fora. E vamos começar então a nossa lição? Vamos lá. O nosso texto áureo, que é o mais importante, né? Então diz assim: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pense nisso. Então vamos pensar nas coisas boas, vamos pensar no que Deus tem para nossas vidas de bom, para o nosso relacionamento, para o nosso cônjuge, para a nossa casa, para o nosso lar e nossa família, tá bom? Isso vai estar em Filipenses no capítulo 4, versículo 8. E a verdade aplicada dessa dessa lição, é muito importante que os cônjuges tenham a consciência de saber lidar com os conflitos no casamento. É fundamental para se construir um relacionamento sólido. Então, já tá maravilhosa aí a nossa verdade aplicada. É o que nós vamos chegar na conclusão dessa lição, tá bom? Os objetivos, então, dessa lição, nós vamos falar, então, acerca das descobertas da vida a dois, né? E como contornar os conflitos com sabedoria. E também ensinar de onde surgem os conflitos, da onde vem, né? Nós vamos descobrir agora, tá? E vamos identificar, né, as oportunidades, identificá-lo como oportunidade de mudança. Eu acho que os conflitos precisam acontecer, precisam existir. Então, assim, é discutindo que se chega a uma conclusão. Então, nós vamos aprender sobre isso nessa matéria. Outra coisa também é mostrar quais ferramentas poderosas para o sucesso familiar. Olha que então hoje você já vai ter dicas maravilhosas para o sucesso no seu casamento, tá bom? Nos acompanhe, vamos lá? Nosso texto de referência, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 4 e no versículo 9, que diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta e o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá
Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha que maravilhoso que está dizendo o nosso texto de referência para a gente usar aí, para a gente trabalhar esse texto durante essa aula, tá bom? Vai ser maravilhoso, é uma base bíblica que tem como nos instruir aprendendo aí mais de Deus. Tem leituras complementares aí na revista que você pode estar lendo durante a semana, né? O nosso intuito, eu quero deixar bem claro, eu até peço para vocês deixarem aqui embaixo os comentários, sugestões de algumas coisas que possa deixar a aula mais legal, mais clara, com explicações mais melhor, para esclarecer melhor vocês. Então, para cada versículo, para cada dia da semana, temos um versículo. O intuito é influenciar a leitura da Bíblia, a leitura da revista, porque muitas pessoas não têm tempo de sentar, de ler, de observar, e aí vai deixando esse tempo tão precioso passar. E vamos investir tempo na palavra de Deus. Este canal é especialmente para você investir tempo na palavra de Deus, investir um aprendizado melhor. Então vamos investir aí o tempo para você estar lendo, separando uns minutos para você estar falando com Deus, lendo sua Bíblia, e no final do vídeo vamos estar juntos orando para a sua família, tá bom? Temos hinos sugeridos, né, para você estar louvando. Então é o hino 18 da harpa, o 186, o 459. Olha, coisas bem maravilhosas, tá? Então, o motivo da nossa oração de hoje vai ser para que as mulheres vítimas de violência reencontrem a autoestima em Cristo. Gente, quantas mulheres estão aí sofrendo, vítimas de violências, ficam caladas, escondem, não contam, não falam, e aí começa a se frustrar sozinha. Então hoje a oração é para que Deus alcance essas vidas, para que essas vidas sejam libertas dessas violências. E elas começam a dar uma melhorada aí no estilo de vida e acreditar que a vida não é só ficar a cabeça baixa. A vida é feita para a gente se alegrar, para a gente viver, desfrutar dos bens melhores dessa terra e ser feliz com o nosso cônjuge, tá bom? Então vamos lá. O esboço da lição já vai falar a introdução. Temos 3 pontos principais, né, da nossa leitura. Tá? 1 é a realidade das tensões. O 2 é de onde surgem os conflitos. E o 3 é vencendo os conflitos. Bom, a realidade está aí. É o que acontece todos os dias, é o que você depara com situações todos os dias dentro da sua casa. Então, o que nós vamos aprender? Já que é assim, da onde vem isso? Vamos descobrir, vamos na fonte. E depois vamos aprender a evitar esses conflitos, tá bom? Uma lição maravilhosa, né? Tá? A introdução diz assim: de acordo com Jamie Cape, não existe casamento perfeito, gente, de fato, não existe casamento perfeito. O que nós precisamos é identificar as diferenças e saber conviver com essas diferenças, mas à luz da palavra de Deus, tá? Então, é preciso reconhecer que o relacionamento profundo não surgem por acaso. Eles são frutos de aprendizado, de se viver juntos e de colocar em prática os princípios bíblicos. Lembra que eu falei no começo? Uma vez nós aprendemos, nós temos que praticar esses exercícios para que dentro do nosso casamento possa haver sucesso e acabar com esses conflitos que acabam atrapalhando. Lembrando que conflitos tem que ter, mas para um bom resultado, tá bom? Então, 1, a realidade das tensões. Já vimos na lição passada, quem está acompanhando a gente lembra, né? Que o casal precisa lidar com as diferenças. Gente, lidar com as diferenças não é fácil. Às vezes precisamos abrir mão, né, de alguma coisa que
eu sou bem diferente dele, então eu preciso abrir mão de algumas coisas para que isso não venha causar uma confusão no meu casamento, no meu lar, e acaba estragando tudo. Então vamos aprender a viver com essas diferenças, tá? Então, ó, agora na lição presente, essa de agora, o foco é a realidade dos conflitos familiares, tá bom? Então, não existe casamento perfeito. O nosso foco agora é a realidade dos conflitos familiares, os quais podem surgir a partir das diferenças, claro, né? Também imperfeições, limitações de cada membro da família, cada um tem um jeito, né? A vida é assim, cada um tem um jeito. E aí nós vamos ter que aceitar, respeitar, ou até algumas coisas mudar na nossa parte para que isso venha melhorar, tá? Então, a grande questão não é tanto as tensões, mas como enfrentar e resolver tais tensões. Por quê? Porque tensões sempre vai ter. Conflitos sempre vai ter. O que eu preciso não é acabar de vez com os conflitos, não. É ter ferramentas para saber lidar com essa situação. É ter ferramentas, é saber, resolver esses problemas sem que a confusão continue até desmanchar tudo. Então, primeiro eu preciso avaliar, me autoexaminar, ver como que está sendo resolvido, como é que eu estou falando, como eu estou investindo tempo, como é que eu estou planejando para mim poder conseguir resolver essa questão. Então aqui eu preciso descobrir qual a ferramenta que eu uso para uma conclusão de um conflito, de uma discussão, né, de alguma coisa assim que eu preciso chegar ao final daquela questão, tá? E ser bem resolvida da melhor maneira. No 1.1 aí vai dizer assim, ó, as primeiras dificuldades familiares. Tudo começa, tem que ter um começo. Então, o dicionário indica que tensão, figuradamente, expressa sentido de estado que ameaça ou rompe, né? Então, quando o clima tá tenso, misericórdia. Ou a gente pensa para falar, conta até 10, tenha santa paciência no Senhor, porque o clima tá pesado e isso não pode continuar da maneira que tá. Não tem como chegar numa conclusão com esse clima tenso, pesado e todo mundo desesperado sem ter uma solução. Então vamos parar, pensar e pensar. Como é que eu vou agir para resolver isso? O que é que eu tenho que fazer da melhor maneira? Me calar? Tenho que discutir? Eu tenho que ficar perguntando? Tenho que... Não. Aí você vai começar a conhecer, por causa da diferença de um ou de outro, é aí que a gente vai saber qual ferramenta usar. Tá bom? Então, desde o início, irmãos, da humanidade, desde o início, com a entrada do pecado, convive-se com o estado de tensões, todos os níveis de relacionamento. Desde quando Adão pecou, né? Desde quando Adão pecou, o pecado veio, aí já começou o clima de a culpa, né? Um culpar o outro. E aí, tudo já começa a partir então daí. O pecado nos corrompe, nos leva a tal situação de orgulho que a gente começa a apontar os erros ao invés de querer resolver o problema, né? Então tá aí, ó, independentemente do ambiente, da realidade, das tensões, tem uma origem no próprio ser humano, né? Como revelado em Gênesis 3:7. Abre a sua Bíblia e marca em Gênesis 3:7 pra gente ler. Em pleno jardim do Éden, o primeiro casal experimenta desconforto, né? Embaraçado, vergonha, medo, dificuldade de lidar com a sua nova consciência do bem e do mal, a partir da sua decisão em desobedecer a Deus. Contudo, o Senhor Deus não está indiferente, mas interessado em continuar agindo para socorrer e restaurar as famílias. Então vocês lembram que lá vai estar escrito quando Adão ele peca e Deus ele chama Adão para perguntar o que aconteceu, logo já tem uma tensão ali no casal, já começou ali. O Adão ele vai culpar a sua mulher que Deus te deu.
ela vai dizer que foi a serpente. E aí o clima já ficou pesado, né? Já podia ter sido resolvido de uma outra forma. Não. Então, quer dizer, focaram no culpado e não tentaram resolver o problema. Aí, Gary Collins escreveu sobre os problemas conjugais. O conflito no lar é quase universal. Claro, todos os casais têm conflitos. Todos os casais têm lá uma discussão, alguma coisa, né? Em Gênesis 2:24, temos que no casamento deixa o homem, pai e mãe, e se une a uma mulher. 3 verbos nesse versículo: deixar, unir e tornar-se. Indicam 3 propósitos no casamento. Os problemas no casamento surgem porque o marido e a mulher desviam-se de alguma forma dos padrões bíblicos descritos, detalhado nas escrituras. Então, gente, tem resposta para tudo. Mas quando nós saímos do propósito de Deus, nós não vamos tentar resolver o problema, nós vamos tentar achar o culpado. E aí começa um apontar o outro, um apontar o erro do outro, um egoísmo que entra, o orgulho de dizer, não, eu não sou culpada, você é o culpado. Ou, eu estou certa, você está errada. E aí essa discussão nunca acaba. Então, já é uma das ferramentas que nós vamos precisar usar. Não focar no culpado, e sim como resolver essa questão. É um exemplo muito bom. No 1.2 diz assim: tudo começa depois do sim. Segundo Estevão Souto, não existe um casal que nunca tenha enfrentado conflitos em sua jornada conjugal. O grande problema não é ter embates. Claro, nós já até falamos sobre isso, né? Pois todos os casais, invariavelmente, enfrentam situações e conflituosas ainda, né? Então, no dia a dia, saber lidar com eles de forma sábia é o que determina o sucesso ou o fracasso no relacionamento. De maneira sábia. Saber conversar, saber dialogar, ter tempo para discutir os assuntos de uma melhor forma, não fazer nada correndo, nada em cima da hora, apressando ninguém, apontando ninguém. Desse jeito não se chega a nenhuma solução. Se chega a uma solução quando a gente investe um tempo de sentar, bater um papo, conversar, ou até escrever, vamos ver como a gente resolve da melhor maneira isso. E não apontando um o outro, né? Vai ter base para nós em Provérbios 24, no versículo 3 até o 4, né? Então, afinal, trata-se de 2 pessoas oriundas de ambientes diversos, com personalidades diferentes e cada uma com sua bagagem hereditária, que envolve vários aspectos da formação humana, física, emocional, espiritual e educacional, e que a partir do casamento passam a vivenciar a mais íntima das relações humanas. Então, irmãos, o que quer dizer? Quando nós casamos, nós trazemos da nossa família costumes, educação, o jeito emocional. Nós vivemos de um jeito com nossos pais com nossos pais em nossa casa, nossos irmãos, nossa família. E agora o que acontece? Nós vamos deixar essa família e vamos se unir a um só. Chegando lá, vamos começar a mostrar quem nós somos. Trazemos costumes da nossa família, onde a gente era antes de casar. Trazemos costumes dos nossos pais. Se a gente era arrogante, a gente quer ser arrogante no casamento. Se a gente era briguento, a gente quer ser briguento no casamento. Então, nada disso. Tem coisa que depois que casa, precisa mudar. E um entender a diferença do outro. Quando você casa, você não sabe como que essa pessoa vai vir de lá. Porque quando se conhece, é 1000 amores, 1000 maravilhas. Mas depois que começam a morar junto, você vai começar a descobrir os defeitos das outras pessoas, do seu cônjuge. E ele vai começar a descobrir os seus defeitos, os seus costumes, suas manias, o que você trazia de costume lá da casa da sua mãe. Agora, quando chega aqui, quer fazer igual. Então, não.
deixar o pai e a mãe viver com o marido. Então agora vocês estão construindo uma nova família. Terá que ser construído novos modelos, novos hábitos, novos costumes, e não ficar trazendo os costumes antigos. Por quê? Porque talvez ele não gosta do costume, do hábito que você tem, e você não gosta dos hábitos e costumes que o seu cônjuge tem. Ou você entende que ele é assim e não replica, que vai ser muito difícil, ou infelizmente você vai ter que pedir para ele mudar, vão ter que sentar, vão ter que conversar e falar: olha, eu não gosto do seu jeito, assim, não gosto que você faz isso, eu preciso que você melhore nisso, isso não está me agradando, e vice-versa. Tem que ter investimento nessa área de conversar, dialogar e resolver da melhor maneira possível. Também entendendo o costume dele, entendendo a situação, porque nem tudo a gente consegue mudar. Nem tudo eu consigo mudar, ninguém consegue mudar ninguém. Mas chegando numa boa conversa, num bom acordo, nós vamos conseguir resolver esse conflito sem que haja muita confusão, tá? Então, no 1.2 diz assim, olha, bem sobre o que nós já falamos, né? Tudo começa depois do sim. Segundo Estevão Souto, não existe um casal. Aliás, acho que isso eu já li, né? Vamos para o 1.3. Sinais que antecedem o sim. Dr. Jamie Cape, conselheiro familiar e conjugal, afirma: ainda que os investimentos durante o casamento sejam necessários e fundamentais, não há dúvida que um bom casamento se constrói durante o período que o antecede. O tempo de amizade, namoro, noivado. Portanto, a preparação para assumir o compromisso matrimonial deve anteceder a preparação para o casamento. Cerimônia, festa, lua de mel, lista de convidados, etc. Deve anteceder o namoro. As igrejas locais muito podem contribuir, procurando conscientizar as famílias, né, quando seu papel em preparar os filhos também para a vida conjugal, através de um exemplo de ensino. Então, olha, preparar os nossos jovens. Para que tem o namoro? Para conhecer melhor um o outro. É o tempo de saber como é essa pessoa. É o tempo de saber como é a família dessa pessoa. Você vai suportar o jeito da pessoa? Você vai gostar dele assim a tal ponto, se ele já não tá te agradando nem no namoro, você vai empurrar isso e vai casar, e você sabe que vai ter consequência depois. Então, esse tempo de namoro, de noivado, preparatórios para o casamento, todo esse tempo que você tá tendo aí de namoro para esses preparatórios, quer dizer, é o tempo suficiente para você conhecer o seu cônjuge, conhecer com quem você vai casar, com quem você vai lidar, com os costumes dele, com a família dele, se combina mesmo com você, se você vai ter paciência ou não. Porque às vezes o amor é cego, né? A gente acha que vai dar tudo certo e depois que casa não é nada daquilo que a gente pensou. Aí vem a frustração, a decepção, aí começam essas diferenças no relacionamento e essas tensões, que o início já é aí. Tá? O início já é saber com quem você está casando, quais são os costumes dele, como ele é, o comportamento dele. Entenda que você já vai precisar ir se preparando, né, analisando se isso é para você mesmo, se combina com você, se vai dar certo, se Deus está nesse negócio, porque depois as complicações começam a aparecer. E depois que está casado, fica mais complicado de arrumar, né? Então, primeiro, que é bom a gente orar para Deus, os jovens, por exemplo, né, que vai casar, orar para Deus preparar um cônjuge do mesmo ministério ou da mesma, do mesmo convívio, ele que combina com você, você entende ele entende você, tem a família também, né, que vai vir acompanhado. Então tem tudo isso, é bom se preparar antes, pensar bem, nós pais, preparar os nossos jovens com mais ensinamento na igreja, na escola bíblica. Você que é professor da escola dominical, né, ajuda
a influenciar, a abençoar esses jovens, a convencer ele, conversar com eles, para que eles venham entender esse processo, que é daí que começa tudo, né? A Leonora Sibirelli escreveu sobre a importância do antes de casar, bem isso que a gente está falando. De fato, muitas cerimônias são belíssimas, né, gente? Tem uma cerimônia mais linda do que a outra, não existe cerimônia feia. E mesmo, assim, e bem surpreendentes, né? Então, contudo, muitas são apenas um cenário para se recordar, que permanece nas fotos, né? Tá vendo? É uma pena, né? Pois após o término da cerimônia, é como o casal já tivesse feito tudo o que deveria. Então, tá aí, né? Todo trabalho a ser realizado a partir dali não conta com a mesma força de vontade dos cônjuges. Por que isso acontece? Por terem uma visão limitada do que é casamento. Por isso que nós precisamos preparar os nossos jovens, para que eles entendam o que é casamento, onde é que eu vou entrar, o que é que vai ser da minha vida agora, como que eu vou continuar essa relação agora a dois. Será que eu vou dar certo com essa pessoa vai dar certo comigo? Será que ela vai entender meu jeito e eu vou entender o dele? Então, na hora das fotos da cerimônia do casamento, é coisa mais linda. Depois que casa, só Jesus para ter misericórdia. Ninguém tem paciência com ninguém. E aí começa o casamento vir de água abaixo. Isso é muito triste. Tá? Então, o que nós aprendemos aí de coisa boa? O que nós estamos lendo sobre essa lição maravilhosa, né? Que no dia a dia saber lidar com os conflitos. Todos os dias vamos ter conflitos. Então, são dicas que nós temos até agora de como lidar com esses conflitos todos os dias, né? Tá? E de uma forma sábia, saber resolver essa situação, né? Saber resolver esses conflitos. Primeiro, que conflito nunca vai acabar. O que a gente precisa de saber como resolver essa situação. Que ferramenta usar, para meu relacionamento continue abençoando. Então vamos para o ponto 2. De onde surgem os conflitos? Vamos aí estudar juntos e ler. Da onde que vem? Como que começa, né? Esses conflitos. Então assim, nenhum médico pode conter avanço de uma doença sem antes diagnosticá-la. Lógico, primeiro ele vai ter que avaliar, ver da onde é que está vindo, descobrir a fonte. Eu quero a fonte dessa enfermidade, para que eu possa te dar um remédio e que a partir dali você tenha a cura para essa enfermidade. Então são esses passos que nós vamos começar a entender a partir de agora nessa lição número 2. Assim também, jamais podemos resolver um conflito se não soubermos de onde ele se origina. Se a briga começou e você não sabe de onde essa briga veio, olha, vamos ter que parar para refletir e pensar. Da onde que tudo isso começou? Será que foi eu que falei alto? Será que foi eu que fui ignorante? Será que eu não prestei atenção? Será que eu não dei atenção quando alguém me chamou? Será que eu não consegui sentar para conversar direito com a pessoa, meu cônjuge? Vamos descobrir da onde tudo começou? Entender a origem dos conflitos, gente, é essencial para gerar uma transformação verdadeira. Entender da onde vem isso. Em Tiago 4:1-4, temos base para isso, né? De identificar a raiz do problema. Para Estevão Souto, quando estamos envolvidos em um conflito, nossa tendência é sempre focar no que o outro fez de errado e no que ele deve fazer para corrigir aquilo. Você viu que nós falamos sobre isso no começo da lição? O foco nosso, antes de aprender a lição, claro, é você culpar, achar o culpado, ver quem foi que fez e ir brigar com quem fez, ao invés de parar para pensar e ver de onde surgiu esse conflito.
como resolver, eu tenho que saber de onde surgiu. Assim eu consigo identificar melhor, tá? Então, Deus nos instrui, porém a palavra de Deus nos instrui a sondar os nossos corações. Em Tiago 4 e em Mateus 15, no 19. Você pode anotar aí na sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aberta? Anota, dobra a página para depois você ir lá e ler, porque nós vamos estudar sobre isso no domingo agora, na lição da escola dominical. Tá? Então, para praticar este exercício de sondar o coração, precisamos da luz da palavra de Deus e da ajuda do Espírito Santo e separar momentos de reflexão sobre a situação que estamos vivenciando, pois tais providências muito nos auxiliam a vencermos a tendência de sermos precipitados no diagnósticos ou reducionistas da resolução dos conflitos, irmãos. Primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar a Deus. O clima tá pesado, tá nervoso? Respira fundo, conta até 10, vai orar. Ou então, investe um tempo. Você que lê a Bíblia, você entende que na palavra de Deus tem luz, tem ensinamento para isso. Precisamos meditar na palavra de Deus para na hora que isso acontecer, para que nós venhamos estar preparados para responder. E de uma maneira sábia, de uma forma inteligente. Nem tudo na hora nós vamos lembrar lá da Bíblia, do versículo da Bíblia. Mas nós vamos ter comportamentos que agrada a Deus e agrada quem está entrando em conflito com a gente. E aí, de forma sábia, nós vamos saber lidar com aquela situação naquele momento. Eu preciso investir tempo, eu preciso sentar, refletir e pensar. Antes de falar, você é o culpado, por causa de você aconteceu isso. Não, vamos sentar nós dois juntos? Vamos conversar, de onde veio isso? Como surgiu isso? Como tudo começou? Isso vai ser fundamental para a resolução de um conflito dentro da sua casa, dentro do seu lar, do seu cônjuge, do seu casamento. Tá? Então vamos lá. Em seu livro Como Superar Conflitos no Casamento, o Estevão Souto afirma: rarissimamente somos completamente inocentes. Olha aí, gente. Ninguém é santo. Tem aquela palavra aqui? Aquele que não peca, atira a primeira pedra, ninguém vai atirar, porque todo mundo tem seus defeitos. Se eu venho da casa da minha mãe com os meus defeitos, o meu cônjuge vem da casa da mãe dele com os defeitos dele, ninguém é perfeito. Vamos chegar numa conclusão. Ninguém aqui é culpado. Os dois é culpado, então. Né? Tá? Então, o que ele está dizendo? Ninguém é inocente quando se trata de nossos conflitos. Devemos examinar a nós mesmos. Foi o que eu acabei de falar agora. Examinar nós mesmos em primeiro lugar. Este autoexame não é para resolver um plano para vencer conflito, mas sim para confessarmos e resolvermos primeiro o problema interno. Esse autoexame não é só para pronto, tá resolvido, foi eu e acabou. Não, foi eu e acabou, mas agora vamos chegar no final do problema. Vamos tentar resolver, tá? Então, no geral, nossa tendência é atacar o outro e focar nas suas falhas, quer dizer, focar no que o outro acabou de errar. Né? Contudo, é preciso lembrar do ensino de Jesus. Você vai abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7, no versículo 3. Temos lá um grande ensinamento de Jesus para nossas vidas. Tá bom? No 2.2 diz assim: conflitos são oportunidades de crescimento. Olha aí, gente. O tema já diz tudo. Conflitos é uma oportunidade para termos crescimento. Como é que um casamento vai crescer e ter maturidade se nunca teve briga na vida, se nunca discutiu? Briga que eu falo de uma forma saudável, discutir um assunto, discutir alguma coisa. Por exemplo,
O casal é novo, mora de aluguel, um exemplo, e quer comprar uma casa. Aí o cônjuge, o moço gosta de uma casa, aí vai falar para a esposa: olha, gostei dessa casa. Aí leva a esposa para conhecer a casa. Aí a esposa vai falar: mas aqui eu não gostei, eu não quero aqui. A partir dali já começa. E ele: eu gostei daqui e eu vou querer comprar aqui. E ela: não, mas eu não gostei daqui. Então, ali já começa a discussão. A melhor coisa é sentar e avaliar melhor outros lugares, outras opções, que agrada um também, que agrada o outro, para que chegue em uma solução melhor, sem que haja tanta confusão. Quer dizer, o mais maduro vai dizer, vai abrir mão, pô, se você não gostou, eu gostei, mas se você não gostou, para não ter briga, então vamos procurar uma casa em outro lugar. E assim já está começando a resolver de uma forma sábia. Já temos mais opções. Então aí não fica um só querendo que seja do jeito dele e o outro sem ter opinião nenhuma. Temos que respeitar também a opinião do outro. O outro também tem desejos e gostos. O outro também tem costumes. Então nós temos que respeitar essa ideia, para que não haja tanta confusão. Tá? Então, na revista, no 12.2, nós vamos continuar a leitura. Nossa maior missão nesse mundo é glorificar a Deus com as nossas vidas. Quando visamos isto, compreendemos que com os conflitos são oportunidades para colocarmos em prática vários princípios bíblicos. Só devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ainda que ele nos desaponte e nos maltrate. O que não fazer com nossos cônjuges, né? Em Lucas 6, 27, também temos base, né? Tá? Um casamento feliz não é aquele isento de brigas. Olha, acabamos de falar. Isso não é felicidade. Não ter briga nenhuma. Tem gente que fala: eu nunca briguei, no meu casamento é uma paz, nunca tem briga. Mentira, gente. Esse casamento não está muito bom. Porque aí não sei o que está acontecendo. Ou um fica com o acordo dele o tempo todo, o outro com o acordo dele. E nenhuma vez os dois entram em conflito para chegar numa solução. Tá? Então nenhum casamento é isento de brigas e decepções. Nenhum. Mas aquele que as pessoas aprendem a vivenciá-lo e enfrentar os conflitos decorrentes com maturidades e bom senso na presença do Senhor. Precisa, irmãos, precisa discutir, precisa ser discutidos os assuntos. Discutindo os assuntos, você entende melhor ele e ele entende melhor você. Precisa ter uma discussão, sim, para chegar numa boa conclusão, tá? Então, Ciro e Yara Lima de Paula escreveram sobre os conflitos no lar. O conflito deve ser tratado nas suas bases, para que se conserve o seu aspecto saudável no relacionamento, que é abrir o caminho em direção à maturidade. Caso contrário, ele se converterá em crise, ganhando dimensões tais que fujam o controle do casal. E é preocupante quando um casal diz que nunca experimentou uma divergência, ou seja, conflitos no relacionamento, pois isso sugere uma relação superficial. Aí vai dizer que é um casamento combinado. Ninguém aqui discute, ninguém chega a conclusão nenhuma. Tudo que eu quero tá bom pra ele, tudo que ele quer tá bom pra mim. E é assim que vai ser? Não. Vai estar muito legal, né? Acho bom dar uma conversada melhor. Porque casamento superficial precisa ter uma boa conversa para que esteja um bom relacionamento. Tá bom? No 2.3, nós até falamos já sobre o egoísmo, né? Então, o egoísmo é uma das causas dos problemas. O bendito egoísmo, o maldito egoísmo, não sei se eu posso falar.
O egoísmo sempre causa problema. Eu sempre quero o melhor para mim e nunca entendo a opinião do meu cônjuge ou dos meus filhos, da minha família, porque aqui a gente está falando em família. Então, o egoísmo não pertence a Deus, não vai dar certo, né? Tá em Provérbios 28, 25. O discípulo de Cristo não deve ser dominado pelo egoísmo, pois gera contendas e é característica de quem anda na carne. Gente, o egoísmo traz muita confusão. E isso não é de Deus, isso é para quem anda na carne. Tá aqui em Coríntios 3, no versículo 3. Anote para você tirar suas dúvidas. O casal cristão deve andar no Espírito Santo de Deus. Saindo daí, tá? Gálatas 5,16. Afinal, o amor não busca os seus interesses, né? Portanto, cada cônjuge precisa sempre trazer à memória os princípios bíblicos que devem nortear o dia a dia no lar, pois evitarão ou auxiliarão nas resoluções dos conflitos. Damos também mais base em Mateus 6, 12. Nós não estamos lendo, irmão, aqui todos os versículos da Bíblia, o vídeo não ficar muito longo, não tomar muito tempo, porque o intuito aqui é a leitura da revista, para que você possa entender melhor, porque muita pessoa não tem tempo de ler a revista e vai descobrir essa matéria apenas quando chega lá na escola bíblica dominical, no domingo lá na sala de aula. Isso é importante para que você veja um pouquinho antecipado, para você entender, nossa, vai falar sobre isso é legal, eu preciso aprender. E talvez tenha coisas que tá acontecendo aí dentro do seu lar, na sua família, que já precisa de uma revisão. E você fala, puxa, falou comigo, essa matéria tá falando totalmente, tudo tá acontecendo dentro do meu lar, eu preciso aprender melhor. Então você desperta aí esse interesse de ler as revistas, de estudar melhor sobre a escola bíblica dominical, sobre essas matérias que estão muito importantes. Precisa de uma família abençoada dentro da igreja, para que possamos ter uma igreja também abençoada por Deus, entendeu? Então, não fique de fora, gente, já estamos no final do vídeo, acompanhe nós até o final, tá bom? E o que nós então vimos aí até agora, né? Entendemos que a origem dos conflitos familiares é essencial, precisa ter, né? Para que as pessoas possam enfrentar com autoridade o bom senso na presença de Deus. Vimos coisas boas e você viu que é importante para você aprender, é importante você estar atento a essa matéria. E se seu lar é abençoado, já é ungido por Deus, não tem essas dificuldades de vencer esses conflitos, nos ajude a orar, a alcançar famílias que ainda não têm feito esse exercício de seguir os princípios bíblicos de Deus, da palavra de Deus, tá bom? Vamos ler então o capítulo 3, tá? Que é outra dica maravilhosa de como vencer esses conflitos, né? Então até agora nós vimos a realidade disso que a gente vive. De onde surge isso, da onde vem, qual ferramenta usar. E agora nós vamos aprender como vencer esses conflitos. O casal cristão que está na presença de Deus, ele precisa ter maturidade suficiente para ele enfrentar todos os conflitos e vencer. Chegar no final, chegar numa conclusão que seja bom aí para o seu cônjuge e para a sua família. Vamos ler o 3. O enfrentamento vitorioso dos conflitos familiares começa no reconhecimento da realidade dos mesmos, pois enquanto não se percebe ou a decisão for negá-los como uma fuga, não é possível enfrentá-los. Porque tem pessoa que foge do problema, né? Não enfrenta o problema de jeito nenhum. Então, não dá. Vamos reconhecer primeiro e não fugir.
Já é uma dica aí de como vencer. Ninguém vence fugindo. Ninguém vence sem enfrentar. Então a gente precisa de exercitar isso. Tá? Então, após reconhecer, é preciso agir com reflexão, oração, perseverança. Olha, 3 dicas aqui maravilhosas. 3 dicas base, fundamental, tem que ter aí no seu casamento, tá? Tem que ter. Primeiro é reconhecer e enfrentar, né? Reconhecer, e é preciso agir com reflexão. Quer dizer, você precisa parar, refletir sobre o que está acontecendo. E aí você vai fazer o quê? Orar, perseverar, para que você consiga chegar até o final, né? Tendo em vista que, conforme estudado nas lições anteriores, há um propósito divino na constituição da família. Então não podemos considerá-lo como algo sem importância ou descartável. É enfrentar. É enfrentar. Se a família foi projeto de Deus, para que chegue numa solução abençoada, tem que enfrentar. Vai ter que passar aí por isso para uma boa conversa, um bom relacionamento, uma boa discussão, para poder chegar até o final e essa família continuar sendo abençoada por Deus. No 3.1 diz assim: problemas devem ser confrontados. Eu tenho um ponto-chave aqui que diz assim, o casamento se torna uma bênção quando um dos cônjuges toma a iniciativa de colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as suas atitudes. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as atitudes que nós tomarmos, Ele vai estar na direção e no controle. Não vamos passar vergonha, não vamos ser frustrados e nem essa briga toda vai continuar numa solução sem sucesso. Todas as soluções terão sucesso para a tua vida quando você coloca Deus em primeiro lugar de todos os seus conflitos, tá? Então, a primeira coisa que devemos ter em mente no que diz respeito aos conflitos da vida cotidiana é que eles sempre irão existir. Nós nunca vamos estar livres. Nunca, irmãos. Nunca. Desde a queda de Adão, nós nunca vamos estar livres dos conflitos. Assim, encará-los é a melhor solução. Em vez de confrontar a si mesmo e brigar por suas diferenças, o casal sábio procura ser um agente pacificador no enfrentamento dos conflitos familiares. Em Mateus 5:9, né? Casais não são inimigos, mas lutam entre si. É sempre essa luta constante entre o casamento. Sempre tem, né? Uma coisinha ou outra, mas sempre tem. A luta do casal deverá sempre se voltar contra a natureza pecaminosa, o sistema mundano contrário a Deus e os seres espirituais da maldade. Esses são os focos que nós devemos enfrentar e não enfrentar o nosso cônjuge. Porque ninguém é culpado de ninguém. O certo não é apontar ninguém. O certo é descobrir de onde está vindo. Fazendo isso, nós vamos chegar numa solução perfeita. Ciro e Yara Lima, de Paula, comentaram que, além dos conflitos causados por questões abordadas nos outros tópicos, né, nós já até lemos, e não podemos deixar de considerar, ainda que as situações conflituosas que são geradas pela mente do mundo e pelo inimigo das nossas almas, não vamos considerar isso, irmãos. Vamos considerar, o inimigo está aí para destruir os casamentos. E nós vamos orar para que Deus possa abençoar. Vivemos em tempos difíceis e em que ideias contrárias, à família são divulgadas de várias maneiras. Tudo que é ideia que não é de Deus está entrando dentro de casa. E aí a gente precisa combater isso, rebater isso e precisa viver os princípios e valores cristãos de Deus. Então, é preciso buscar conhecimento. Irmãos, busca conhecimento da palavra, renovação da mente.
Busca, irmãos, o incentivo é ler a Bíblia. Nós estamos incentivando você a ler a Bíblia, ler a sua revista. Lê, senta, investe tempo nisso, busca conhecimento, assiste palestra, busca palavra, vai estudar, porque você precisa entender, a vida não é só assim, empurrando com a barriga, a gente precisa saber de onde vem as coisas, qual influência está sendo, o inimigo está aí, ele está colocando várias ideias na mente dos casais, para começar a mudar o comportamento dentro de casa, e não é assim, não tem princípio bíblico para isso. O princípio bíblico é buscar a palavra de Deus, orar, para que Deus possa te esclarecer e ter discernimento do que é de Deus e do que não é. Precisamos ter esse discernimento dentro do nosso lar. É um alerta, tá? Para que venhamos ter paz dentro da nossa casa. No 3.2 diz assim: a unidade e o diálogo e a prevenção. Unidade, diálogo e prevenção. A unidade da família sempre dependerá do relacionamento. O casamento se torna uma bênção quando um dos cônjuges toma a iniciativa de colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as suas atitudes. O amor deve nortear a vida do casal. E aí, eu vou encontrar a base bíblica em 1 Timóteo, ou Tito, 2:4, em Tessalonicenses 3:12, Colossenses 3:19. O casal que anda unido resiste com maior facilidade. Claro, né? E mais firmeza nos momentos difíceis da vida. Né? A falta da comunicação desencadeia sérios problemas para a vida familiar. E existem assuntos que não podem ser deixados para depois. Tem que ser resolvido aquela hora. Tem que ser aquele momento. Não dá para ficar jogando para frente, não, porque aí vai piorar a situação. Vamos resolver logo o que tiver que resolver. A ausência de diálogo gera contendas e contribui significativamente para que o relacionamento esmoreça. Então, gente, falta de diálogo. Nós já vimos na lição 3 o diálogo. Tem que ter, gente. Tem que ter. Quem não investe para sentar e conversar, não investe tempo para isso, olha, o negócio vai embolando, vai virando uma bola de neve, vai ter uma hora que você não vai conseguir resolver. Precisa de ter tempo, conversar, refletir. Tem que ter tempo para conversar. Tem que investir tempo. Acha tempo de qualquer lugar, mas precisa para poder resolver as situações, tá? A questão também não é somente ouvir, é tomar atitudes corretas, evitando que o estresse se acumule, olha. Né? Apesar de vivermos em tempos repletos de ocupação, os cônjuges precisam priorizar tempo para conversar. Sem isso, os assuntos se acumulam e ficam mal resolvidos. E aos poucos, o relacionamento entra em círculo vicioso e negativo. Olha aí, gente. Se eu não tenho um tempo para conversar com o meu cônjuge e vou só empurrando para frente, vai ter uma hora que a coisa vai ficar feia. Aí, ao invés de usar 1 hora para conversar, eu vou usar 2 horas para conversar e ainda brigar. E ainda nem sei se eu vou chegar no resultado. Então, tá aí uma dica para nós aprender e exercitar essa lição. Perseverar sem nunca desistir. Bom, estamos chegando ao final. Casamentos estão sendo dissolvidos por coisas simples que desmorona a urgência o que demonstra a urgência do povo de Deus. Resgatar o entendimento bíblico acerca do casamento, exposto nas lições 1 e 2, que poderiam não acontecer se agíssemos com mais sobriedade, disciplina e responsabilidade. O cristão é chamado para agir diferente. Também no casamento é preciso ser perseverante. Desistir apenas não comprova que não esforcemos o suficiente para fazer nada dar certo. Não é possível ter um casamento perfeito. Claro, como nós já dissemos, né? Mas é possível ser saudável. Não precisa ser perfeito, que perfeito ninguém é. Mas que venha ter saúde, alegria, gente, paz. Tem que ter paz. Casamento que não tem paz, olha,
é melhor que fique só. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que venhamos ser maduros o suficiente. Por isso que essas dicas estão sendo dadas para nós hoje manter o nosso casamento. Não digo manter, mas ter um casamento abençoado. Não é possível ter um casamento perfeito, mas é possível ser saudável, restaurado e fortalecido. Para tanto, é fundamental que, com a ajuda do Espírito Santo, procuremos aplicar em nosso lar os diversos princípios expostos na Bíblia. Em Romanos 13, no versículo 8. É o que Deus quer para nossas vidas, né? Renato e Cristina Cardoso escreveram: a preservação da família depende do trabalho em equipe. O casal precisa estar atento a esse detalhe. Temos que construir nossas fortalezas para impedir que as gotas que vêm de fora, como mentiras, ciúmes, dúvidas, causam infiltrações em nosso relacionamento conjugal e familiar. Então, que viemos exercitar essas lições à luz da palavra dentro dos nossos lares, tá? Para vencer conflitos familiares, é preciso confrontar os problemas, gente. Para vencer, vamos confrontar. Essa é a lição, isso que está nos ensinando, né? E ter unidade, ter diálogo, uma boa conversa, que também faz parte, que sem isso não dá, né? E o diálogo como prevenção, né, gente? Prevenir também aí, né? Prevenir que o nosso casamento seja uma destruição. Outra coisa é perseverar. Persevere até o fim, ainda que esteja difícil para você, ainda que tudo parece que não tenha jeito, mas lembre-se que Deus está no controle de tudo. Tanto é que está nos dando oportunidade de refazer, rever os nossos erros, rever os nossos conceitos, refletir, ver de onde está surgindo isso, para que a gente possa ter uma arma poderosa para estar vencendo, diagnosticando essa enfermidade, para que possamos tomar esse remédio e ter a cura para o nosso lar. Tá bom? Bom, já chegamos no final do nosso vídeo, meu amigo, minha amiga. Tem uma conclusão aqui, vamos fechar? As tensões, elas fazem parte do casamento, como já dissemos, né? Então, ao definirmos essa realidade, busquemos no Senhor sabedoria, habilidade, no enfrentamento dos conflitos. Buscamos isso no Senhor, gente. Pois assim resultarão em crescimento e maturidade espiritual. Que bênção! Que Deus abençoe sua vida. Fiquei feliz de você ter continuado comigo até agora. Bom, vamos para a parte mais importante, que é fazer a oração a favor das mulheres que estão aí com autoestima baixo, que estão sendo violentadas e não tem coragem de expressar isso, de mostrar, e de contar ou conversar, estão deprimidas, mas que o nosso Senhor possa alcançar a sua família nessa tarde. Vamos orar comigo? Pai amado, na tua presença nos reunimos, Pai. Deus, obrigado por este momento e porque o Senhor nos proporcionou de estarmos juntos, estudando a sua palavra e aprendendo lições para estar exercitando, Senhor, essa lição que aprendemos e que nosso casamento seja abençoado. O foco da oração, Senhor, é apresentar as mulheres que estão sendo violentadas, vítimas de violência, doentes, depressivas, angustiadas e o seu autoestima lá embaixo. Pai, que o Senhor possa vir alcançar essas vidas, dando libertação, curando, salvando, nos usando como instrumento, Pai, para que possamos chegar até essas vidas. Abençoamos elas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa proporcionar oportunidades de trazê-los para o Teu reino, em nome de Jesus. Obrigada, meu amigo, por tudo. Um forte abraço. Aguardo você semana que vem, no próximo vídeo, próxima lição de número 6. Também já temos o nosso questionário. Monta aí também algumas questões que você tiver, alguma dúvida. Deixa aqui embaixo, gente, as suas dúvidas, sugestões. O que for de legal, nós vamos estar dando uma melhorada, tá bom?
Não se esqueça de se inscrever, dar um like, aperte o sininho aí para você começar a receber todas as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Um beijo, um forte abraço, fique com Deus e que Deus possa te alcançar e abençoar muito mais. Que Deus abençoe!